Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico de todos os livros da Bíblia. E estamos no livro de 1 Reis, capítulo de número 11. O livro de 1 Reis tem 22 capítulos, 817 versos. Metade do livro, 11 capítulos dos 22, focaliza nos 40 anos do reinado de Salomão, o rei mais rico e sábio que teve sobre o trono de Israel. Só vai ser sucedido pelo próprio Filho de Deus, Cristo, a quem é maior do que Salomão. Mas foi um tempo de glória. A glória era tanta no reinado de Salomão que a prata chegou a ser de pouco valor, de tanto ouro que Salomão recebia. Mas, infelizmente, Salomão acabou fazendo aquilo que o livro de Deuteronômio proibia que o rei fizesse: multiplicasse cavalos, multiplicasse mulheres, capítulo 17 de Deuteronômio, verso 16, e Salomão acaba fazendo exatamente o que Deus proibiu para o rei fazer. O capítulo 10 termina como Salomão multiplicou os seus cavalos, né? Então sua força começou a confiar nos cavalos em vez de confiar no Senhor. Os profetas dizem, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E Salomão multiplicou muitas mulheres para si, outra coisa que Deuteronômio dizia que o rei não faria. Salomão multiplicou muitas mulheres, e essas mulheres que serviam a deuses estranhos e outras nações acabam corrompendo o coração de Salomão. É isso que nós vamos ver em 1 Reis capítulo 11. Diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Note o fato de as mulheres serem estranhas. E isso além da filha de Faraó. Ainda tinha um acordo com Salomão com a filha de Faraó. Olha só, Salomão teve moabitas, das quais o Senhor havia dito que os filhos de Israel não deveriam tomar para si, mulheres amonitas, né, moabitas, das filhas de Moabe, da Amon, edomitas, sidônias e etéias, das nações e que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e a elas não entrarão a vós. Então Salomão fez exatamente isso, ao contrário do que o Senhor tinha dito. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguir os seus deuses. Quer dizer, Salomão não vai converter suas mulheres, mas suas mulheres vão levar ele a servir os deuses delas. E a essas se uniu Salomão com amor. E por amar essas mulheres, Salomão acaba servindo aos deuses dela. Vamos ver o harém de Salomão, um verdadeiro harém. Não é o homem que teve mais mulheres em toda a Bíblia, eu acho que é um homem que teve mais mulheres no mundo. Verso 3, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, 700 mulheres. Salomão podia, mais 300 concubinas, Salomão podia dormir uma noite com cada uma, em 3 anos ele não via a mesma cara na frente dele. Não é coisa incrível a quantidade de mulheres que esse homem tinha. Tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres, e aqui que está o verso chave do desvio de Salomão, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Suas mulheres levaram ele a adorar outros deuses. Isso vai atrair a ira de Deus sobre ele. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Os últimos anos do reinado de Salomão foi decadência. Os primeiros anos foi uma ascensão. Nós também vimos isso em 2 Samuel. Não é? No livro de 2 Samuel, Davi ascende até o seu pecado com Betsabá, mãe de Salomão. E aí é só decadência. A mesma coisa acontece. Salomão ascende no trono, o Senhor confirma o trono, dá-lhe sabedoria. Salomão constrói os muros de Jerusalém, da parte da cidade. Salomão
constrói o templo, a casa do bosque, o seu palácio. Seus primeiros 20 anos são de glória, de louvor, de engrandecimento. Mas agora os últimos anos são de corrupção. E pelo que no tempo da velhice Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, na sua velhice, Salomão acaba se tendo um coração pervertido e já não um coração perfeito como o de Davi. Davi, os anos passaram e Davi ficou mais firme e fiel a Deus. Já Salomão foi ao contrário. Seu coração se perverte, seu coração se perde. Muita gente me pergunta, pastor, Salomão foi salvo? Eu falo, preocupa com a sua salvação, deixa do Salomão em paz. Mas, particularmente, eu creio que Salomão se arrepende. O livro de Eclesiastes é o último livro que ele escreve na sua velhice, e ele termina de todas as coisas que se deve guardar. Guarda isso, teme a Deus, não é que Deus há de trazer a juízo toda a obra. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote. Salomão foi adorar Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Micom, abominação dos amonitas. Salomão vai queimar incenso, fazer adoração a esses deuses, o que vai trazer a ira do Senhor contra ele. Assim, fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Depois Deus lhe dá tanta sabedoria, tanta grandeza, Salomão virou as costas para Deus no final da sua vida. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, olha outro problema. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos moabitas. Salomão fez altares, lugares nos altos, nos bosques, para que se queimasse sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Moloque, alguns dos filhos de Israel vão acabar queimando os seus filhos a Moloque, oferecendo eles a Moloque. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Então, como Salomão começa a edificar um altar para uma mulher que queria adorar o seu Deus num alto, no monte lá, Salomão faz para uma, tem que fazer para outra, tem que fazer para outra, e olha, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E aí, Salomão ia adorar o Deus com essa mulher e acabava voltando dessa forma as costas ao Senhor. Pelo verso 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor. Salomão está aqui no final dos seus anos desviado, essa é a verdade. O Deus Israel, do qual 2 vezes lhe aparecera. O Senhor havia aparecido em sonho. Na primeira vez nós vemos isso no capítulo 3. Salomão, pede-me o que quiseres, não é? E eu te darei. A segunda vez o Senhor aparece no capítulo 9, dizendo que ouviu a oração dele, aquela oração bonita, quando ele dedicou o templo. E agora Salomão se desviou do Senhor, o qual lhe aparecera 2 vezes. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses. Deus lhe avisou, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Salomão estava em desobediência franca diante de Deus. Verso 11, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardasse o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei a teu servo. Quer dizer, Deus também ia tirar o reinado de Salomão, mas Deus não vai tirar durante os anos de vida do reinado de Salomão. Deus vai tirar diante do seu filho, por amor a Davi. Então, porque Deus havia feito uma promessa a Davi, que não faltaria herdeiro sobre o trono de Israel, e Deus não vai tirar todo o trono. Daí que vai aparecer 2 reinos, 2 reis em Israel. Um que vai reinar em Jerusalém
e outro que vai reinar em Samaria. Todavia, verso 12, todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, por causa do compromisso que Deus teve com Davi. Deus não tirou o reinado de Salomão de imediato. Ele disse, não trarei nos teus dias por amor de Davi teu pai, mas na mão do teu filho rasgarei. Então Deus prometia que a divisão iria ocorrer na mão do filho de Salomão, que vai ser Roboão, que nós vamos ver no próximo capítulo. Porém, todo o reino não rasgarei. Deus também não ia tirar todo o reino, como tirou de Saul. Todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tem elegido. Deus escolheu a cidade de Jerusalém e Deus não ia tirar de todo o reino. Ia deixar pelo menos uma tribo por amor a Davi e por amor de Jerusalém, que tem elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário. Agora Salomão vai começar a ter adversários. Até então, o reinado de Salomão era de paz, de acordos, de tranquilidade. Reis vinham visitar, traziam-lhe presentes, admiravam-se da sua sabedoria. Mas agora o Senhor levanta um adversário, Haddad, o edomita, que era da semente do rei Edom, né? Irmão de Jacó, Esaú, Edom. Então, Deus vai levantar Haddad contra ele, porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Agora Deus vai incitar essa revolta por causa de Joabe contra Salomão, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todos os varões de Edom. Note que Deus vai usar isso e incitar. Até então, nada tinha acontecido dos edomitas para vingar os varões que Joabe matou ali. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns dos homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz muito jovem quando fugiu. Agora Haddad, claro, vai se tornar um homem e vai se levantar contra Salomão. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã e tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. Então a Haddad, na época em que Joabe tomou, Haddad se refugiou ali no Egito, e o rei do Egito lhe deu morada, lhe deu um lugar para morar. E achou Haddad grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a sua cunhada, e a irmã de Táfnis, a rainha. Então, Haddad acaba se casando com a cunhada de Faraó. Ele vai ter uma posição na corte, não é? O Faraó acaba lhe dando uma esposa, e a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, do qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. Então o filho de Haddad, esse Genubate, vai ser criado entre os filhos de Faraó, e criado entre os filhos de Faraó, eles também aprendem não só a sabedoria do Egito, mas também estratégias de guerra. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que eu vá à minha terra. Ele já viu que Davi tinha morrido, que Joabe também tinha, agora ele pede ao Faraó que o despeça. Porém, Faraó lhe diz: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Ele queria voltar para os termos de Edom. Também Deus lhe levantou outro adversário. Então Haddad vai ser um adversário de Salomão. E aqui no verso 23 vai aparecer outro adversário. Os adversários se levantam quando nós pecamos contra Deus. Aí os adversários começam a se levantar.
Também Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zoba. Vai ser outro oponente, adversário de Salomão, contra quem também ajuntou homens e foi capitão. Note que tanto Haddad como Rezon, eles vão se levantar, se tornam capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, indo-se para Damasco, habitar ali e reinaram em Damasco. Então, esse homem vai reinar em Damasco. Note que Haddad estava no Egito, mas depois volta por termo de Edom. Então, Israel vai ser atacado de uma forma pela região sul, né? Edom fica ao sul, sul-leste, né? Pela região do sudeste da terra de Jerusalém, e depois vai ser atacado também por Rezon, que é rei em Damasco, que é ao norte, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então Israel vai ter inimigos por causa disso. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zerade, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Então olha que Jeroboão vai se proclamar principalmente rei, depois que Roboão vai tomar o reinado, e Jeroboão vai se tornar o rei da cidade de Samaria. Esse era antes servo de Salomão, mas ele também se levanta contra Salomão. E essa foi a causa porque se levantou a mão contra o rei Salomão. Tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silomita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova, que sobre si tinha, e rasgou em 12 pedaços. Então Aías vai profetizar a Jeroboão, usando a veste nova, rasgando em 12 pedaços, que vai representar as 12 tribos de Israel. E disse a Jeroboão: toma para si os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Jeroboão vai receber a maior parte, né? Deus vai deixar apenas 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, sob o reinado dos descendentes de Davi, mas vai dar a Jeroboão 10 partes. Jeroboão deveria ser grato a Deus por isso, mas Jeroboão vai acabar edificando altares em Samaria para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, está vendo a idolatria, o que levou para Deus, idolatria ou adorar outros deuses, é prostituição espiritual, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus dos Moabitas, e a Micom, deus dos filhos de Amon, e não andaram por meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Salomão havia se desviado dos caminhos do Senhor, havia se prostrado e adorado outros deuses, queimado incenso a esses deuses, o que trouxe a ira do Senhor contra ele. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi. Salomão permanece no trono, não pela sua própria justiça, mas por amor que Deus mostrou a Davi, meu servo, a quem elegi,
o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Então Salomão vai gozar de uma graça de Deus para com ele, por amor a Davi. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele. Então Jeroboão já sabia que Deus ia rasgar o reino. Isso ficou entre Jeroboão e o profeta Aías, que profetizou, usou a veste como símbolo dessa profecia. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Então, os descendentes de Davi seriam uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome, a cidade de Deus, Jerusalém. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma e serás rei sobre Israel. Que privilégio Jeroboão teve. Pena que Jeroboão não se mostrou fiel ao Deus que confiou nele para lhe dar 10 tribos de Israel, o restante de Israel. O reino do norte vai ser chamado Reino de Israel e o reino do sul de Judá. Esse é o nome que eles vão receber. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, pena que Jeroboão não ouviu, e andares pelos meus caminhos, Jeroboão também não andou pelos caminhos do Senhor, e fizeres o que é reto aos meus olhos, o que Jeroboão não fez, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Deus prometia que seria com Jeroboão, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Ah, Jeroboão, se tivesse sido fiel ao Senhor, mas não foi. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Eu não sei se a profecia chegou aos ouvidos de Salomão. Salomão quis matar a Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito. E Salomão já queria matar para não cumprir a promessa de Deus. Aqui a história de Salomão querendo matar Jeroboão repete a história, a Bíblia tem esses ecos, repete a história de Saul querendo matar a Davi, para que Davi não reinasse em Israel. A mesma coisa acontece aqui. Agora Salomão quer matar a Jeroboão para que Jeroboão não reine em Israel. Porém, se levantou e fugiu para o Egito. Se refugiou lá no Egito para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Jeroboão vai ficar lá até a morte de Salomão. Interessante, esteve no Egito até a morte de Salomão. Aqui Jeroboão lembra também Jesus Cristo, Filho de Deus, que quando Herodes procurou matá-lo, mandando aqueles matar os crianças 2 anos para baixo, José, avisado em sonhos, fugiu para o Egito e ficou no Egito até a morte de Herodes, o Grande. E aí o anjo do Senhor apareceu a José e mandou ele voltar. Mesma coisa acontece com Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito e fica até a morte de Salomão. E é essas coisas que a gente chama de eco na Bíblia. As histórias se repetem com personagens diferentes. E aqui nós vemos isso. Esteve no Egito até Salomão morreu. Aí agora vai falar da morte de Salomão, versos 41 a 43. Quanto ao mais os atos de Salomão e a tudo que fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Alguns discutem se o livro da história de Salomão é Reis ou Crônicas, outros dizem que há outros livros pseudográficos. Eu tenho uma coleção de livros pseudográficos, chama Os Odres de Salomão. Não é que livros que não entraram para a Bíblia foram escritos. Então, na Bíblia entrou essas histórias mais conhecidas, mas há mais livros. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Aqui nós temos o encerramento do Reino Unido. Reino Unido, que eu estou dizendo, Saul reinou por 40 anos sobre todo Israel. Davi reinou 40 anos não sobre todo Israel, 7 anos e meio em Hebrom, depois outros 33 anos em Israel, e
mas foram 40 anos o reinado de Davi, e Salomão, 40 anos. O período do Reino Unido foi 120 anos, de 1050 a 930 a.C. De 1050, Saul reina de 1050 a 1010, 40 anos. Davi reinou de 1010 a 970 a.C. E Salomão reina de 970 a 930 a.C. 120 anos de Reino Unido, de 1050 a 930 a.C. 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos de Salomão. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Com isso acaba o capítulo 11, já cumprimos metade do livro de 1 Reis, que tem 22 capítulos. Você notou que 11 capítulos focalizam nesses 40 anos do reinado de Salomão. Vamos para o capítulo 12, agora Roboão, jovem, começa a reinar, né? Se Salomão começou a reinar com aproximadamente 20 anos e reinou 40 anos e morre Salomão deveria ter uns 60 anos quando ele morre até mais novo que Davi, que começou a reinar aos 30, reinou 40 anos e Davi morre com 70. Salomão talvez teve uma morte mais precoce, né? Morre com 60 anos, novo ainda, praticamente, devido ao seu pecado, né? O salário do pecado é a morte. Capítulo 12, verso 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. Roboão poderia ter sido rei de todo Israel, apesar da profecia, não é? Mas Roboão não vai ouvir os conselheiros de seu pai, vai acabar ouvindo os jovens com que ele se criou. E claro que isso também vinha do Senhor para lhe tirar o reino. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, nota que Jeroboão está no meio da congregação de Israel, que vem conversar com Roboão. Veja o que eles vão pedir. Teu pai agravou o nosso jugo, né? O jugo do povo era pesado. Jugo aqui significa tributos que o povo pagava para manter o reinado. Agora, pois, alivia a tua dura servidão do teu pai. Quer dizer, eles estão pedindo que os tributos sejam diminuídos. E o seu pesado jugo que nos impôs, e te serviremos. Então o povo pediu a Roboão, tira um pouco desse jugo, diminui esse jugo, e nós vamos te servir. E ele lhes disse, ide vós até o terceiro dia, e voltai a mim, e o povo se foi. Roboão pediu 3 dias para dar uma resposta ao povo. Se Roboão tivesse dado uma resposta segundo os anciões, provavelmente o povo serviria, mas ele vai ouvir os seus jovens, que criaram com ele, e isso também vinha do Senhor para lhe tirar o reino. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão. Eram os conselheiros de Salomão, homens sábios, homens experientes, anciões. Seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles falaram, verso 7, dizendo, se hoje fores servo desse povo, e o servires, e respondendo, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Os conselheiros disseram, Roboão, se você ouvir, se você servir o povo, se você der ouvidos, eles irão te servir todos os dias. Verso 8, porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhados, e aqui é uma lição para nós.